Capítulo 3. Jahiliya. Hoje a Arábia é uma das regiões mais ricas do mundo e as grandes potências protegem avidamente os interesses petrolíferos que possuem ali. Mas quando Maomé nasceu na cidade de Meca, por volta do ano 570, nenhuma das potências mundiais se importava com a Arábia. A Pérsia e Bizâncio estavam imobilizados numa desgastante luta entre si que terminou pouco antes da morte de Maomé. Ambos os reinos estavam ansiosos para estreitar laços com os árabes ao sul da península, na região onde hoje é o Iêmen. O reino da Arábia do Sul era diferente do resto da região. Como tinha o auxílio das chuvas trazidas pelas monções, era uma região rica e fértil, detentora de uma cultura antiga e sofisticada. Mas as intratáveis estepes da Arábia eram um ermo aterrador, habitado por uma raça de gente selvagem a quem os gregos chamavam Sarakenoi. O povo que vive em tendas. Nem a Pérsia nem Bizâncio pensavam em invadir aquela região desolada e ninguém poderia sequer imaginar que nela estava prestes a nascer uma nova religião que logo se tornaria uma grande potência mundial. De fato, a Arábia era considerada uma região sem Deus, e nenhuma das religiões mais avançadas, associadas à modernidade e ao progresso, havia conseguido entrar nela. É verdade que havia umas poucas tribos judaicas de proveniência duvidosa nos assentamentos agrícolas de Yatrib, futura Medina, Khaybar e Fadak, mas esses judeus, cuja religião era de natureza algo rudimentar, eram praticamente indiscerníveis de seus vizinhos pagãos e árabes. Nas terras civilizadas, muitos árabes se converteram ao cristianismo e, no século IV, formaram sua própria igreja siríaca. Mas, em geral, os beduínos árabes da Arábia deserta desconfiavam tanto do judaísmo como do cristianismo, mesmo percebendo que essas religiões eram mais sofisticadas que a sua. Sabiam que as grandes potências, Pérsia e Bizâncio, estavam prontas para usá-las como forma de controle imperial. Isso havia ficado tragicamente aparente no reino da Arábia do Sul, que perdeu para sempre sua independência em 570, ano do nascimento de Maomé. O Império Cristão de Bizâncio fez da Abissínia, hoje Etiópia, um estado cliente quando ela se converteu a uma forma herética de cristianismo, o monofisismo, que reconhecia em Cristo apenas a natureza divina. Bizâncio perseguira os hereges em casa, mas não era contrário a fazer uso deles para satisfazer suas ambições imperialistas. Ao se afiliar à Abissínia, Bizâncio encorajou seu governante, o Negus, a invadir o Iêmen, para submetê-lo à suzerania de Constantinopla. Em vez de resolver o problema sozinhos, os árabes do sul pediram auxílio à Pérsia contra a ameaça abissínia, auxílio que os sassânidas persas ofereceram com muito gosto. Os persas também fizeram uso da religião como arma ideológica na busca pelo poder, favorecendo o judaísmo contra o cristianismo bizantino. Em 510, Yusuf Sai, rei da Arábia do Sul, converteu-se ao judaísmo e passou a ser conhecido como Dunuas, cachinhos pendentes. Mas esse apelo à tutela persa malogrou quando o reino judeu foi vencido pela Abissínia em 525. O jovem e belo rei, disse, cavalgou em desespero em direção ao mar até cavaleiro e cavalo desaparecerem entre as ondas. A Arábia do Sul tornara-se simples província da Abissínia e seu povo clamava constantemente a Pérsia por socorro. Finalmente, em 570, o rei Cusroes invadiu a região e o orgulhoso Reino do Sul se tornou colônia da Pérsia. Dessa vez foi a heresia cristã do nestorianismo, que afirmava a existência de duas naturezas em Cristo, uma humana e outra divina, protegida pela Pérsia, que se tornou religião oficial. Os árabes beduínos de Hidjaz inagem ao imenso orgulho dos seus vizinhos ao sul da Arábia e viram sua queda como uma catástrofe. Inevitavelmente, o judaísmo e o cristianismo se tornaram suspeitos. A desconfiança em relação às duas religiões avançadas havia sido exacerbada pelos eventos ao norte, onde as duas grandes potências ansiavam por assegurar suas fronteiras uma contra a outra e contra os selvagens sarracenos, que periodicamente invadiam as terras ocupadas durante os anos de maior seca. Ambas usaram as tribos árabes do norte, convertidas a formas heréticas do cristianismo. Bizâncio encorajara os árabes das fronteiras a se converter por meio da construção de mosteiros e centros de culto. A tribo dos Gassã, que invernava na fronteira de Bizâncio,
acabou se convertendo ao cristianismo monofisista e se tornou confederada dos bizantinos. Eles construíram seu acampamento de inverno ao sul, do lado de fora de Ruzafa, em Sergiópolis, onde havia um esplêndido salão real, em estilo bizantino, cujas ruínas podem ser vistas hoje. Os Gassânidas formaram um estado tampão de Bizâncio cuja função, supõe-se, era proteger o Império Cristão do Império Zoroastrista da Pérsia. Mas a Pérsia conseguiu retaliar. Os árabes lachimidas, a leste da Síria, tornaram-se nestorianos, uma fé também favorecida pelos árabes nas regiões mesopotâmicas do Império Persa. Os sassânidas, por consequência, também indicaram os árabes lachimidas como governantes de um estado tampão, com capital Hira, para proteger suas próprias fronteiras. Mas tanto a Pérsia como o Bizâncio se retiraram dos estados árabes. Como medida econômica, o imperador Heráclio cortou os subsídios aos Gassânidas durante a guerra contra a Pérsia, por volta de 584, e o rei Khusroes deu fim ao regime lachimida por volta de 602, designando governantes persas para substituir os árabes. Quando, cerca de 30 anos depois, após a morte de Maomé, os exércitos muçulmanos invadiram a região, encontraram os árabes profundamente ressentidos com os poderes locais e prontos para tentar a sorte com o Islã. Mas tudo isso ainda é futuro. No começo do século VII, os árabes da Arábia Central estavam cercados por facções dissidentes do cristianismo. No sul, estava a majestosa igreja cristã de Najran, que os beduínos tanto admiravam, embora mantivessem sua desconfiança em relação a esses sistemas religiosos e estivessem decididos a continuar independentes das grandes potências. Ao mesmo tempo, havia um sentimento de insatisfação. Os árabes se sentiam inferiores tanto religiosa como politicamente, até que conseguissem se unir para criar um estado beduíno e tomar as rédeas de seu destino. Ainda estariam vulneráveis à exploração, correndo o mesmo risco de perder a independência, como acontecera aos árabes do sul. Mas parecia haver poucas chances de formação de um estado beduíno unificado. Durante séculos, os árabes do Hedjaz e Najd viveram agrupados em tribos nômades em constante pé de guerra. Com o passar dos anos, desenvolveram um modo de vida altamente especializado, que se tornara comum na península pelo século V depois de Cristo. Mesmo os árabes que viviam em cidades e assentamentos organizavam-se de acordo com o antigo etos pastoral, ainda criavam camelos e viam-se como filhos do deserto. A ética tribal exigia certas habilidades técnicas e sociais, assim como atributos pessoais, cuidadosamente cultivados. Os árabes na península não foram sempre nômades. O camelo, que tornara sua vida possível, só foi domesticado cerca de 2000 anos antes de nossa era. Esse animal, com sua capacidade única de estocar água, podia viajar longas distâncias no deserto a uma velocidade excepcional. Originalmente, os árabes haviam sido agricultores nas terras mais urbanizadas do Crescente Fértil. Após longa experiência com a criação de animais para o transporte, os mais aventureiros dentre eles se dirigiam às regiões áridas e inóspitas das estepes. Durante os períodos de estiagem seca. 2 Ganhar a vida em tão difíceis circunstâncias era um gesto de rebeldia e um desafio à sorte cruel, exibindo, talvez, a vontade de provar que os árabes podiam sobreviver nessas circunstâncias praticamente impossíveis. Gradualmente, foram entrando nas regiões mais desertas e se distanciando dos centros urbanos. No verão, seus camelos pastavam em frente dos poços de que cada tribo se apropriava aí. No inverno, vagavam pelas estepes, cobertas com a rica vegetação que, após as chuvas, era uma bênção para seus animais. Bebiam leite de camelo e comiam a carne dos animais que caçavam. Mas os nômades não podiam sobreviver sozinhos, precisavam do auxílio dos agricultores, que lhes forneciam trigo e tâmaras, essenciais para o complemento de sua magra dieta. Conforme os nômades gradualmente penetravam as regiões desertas do Crescente Fértil e da Península Arábica, eram seguidos por agricultores pioneiros que se estabeleciam nos oásis, irrigavam as proximidades e, até certo ponto, faziam o deserto florescer. Por sua vez, os agricultores dependiam da maior mobilidade dos nômades, que os abasteciam com produtos e mercadorias de outras regiões. Como eram guerreiros mais hábeis,
Os nômades asseguravam a proteção das comunidades assentadas, em troca de uma parte da colheita. A vida nas estepes era extremamente precária. Os nômades estavam quase sempre famintos e sofrendo de subnutrição. Também competiam ferozmente uns contra os outros para garantir a satisfação de suas necessidades básicas. O único modo de sobreviver era pertencer a um grupo bastante unido. Sozinho, um indivíduo não tinha nenhuma chance. Assim, os nômades se juntavam em grupos autônomos, agrupados por laços de sangue e parentesco. Uniam-se por intermédio de uma ancestralidade comum, real ou mítica, e se chamavam, por exemplo, Bani Kalbo Bani Azad, os filhos de Kalbo de Azad. Esses grupos se aliavam a outros, formando associações maiores e mais tênues. No Ocidente, geralmente chamamos os grupos menores clãs e os maiores tribos. Os árabes, contudo, em geral não faziam tal distinção e usavam o termo Qaum, povo, para se referir tanto aos grupos pequenos como aos grandes. Para evitar que as tribos se tornassem muito grandes e difíceis de controlar, os grupos constantemente se reconfiguravam. Era essencial cultivar uma ardente e absoluta lealdade ao Qaum e a seus aliados. Somente a tribo poderia garantir a sobrevivência dos indivíduos. Isso quer dizer que não havia lugar para o individualismo, do modo como concebemos, nem para os direitos e deveres que a ele associamos. Tudo tinha de ser subordinado aos interesses do grupo. Para cultivar esse espírito comunitário, os árabes desenvolveram uma ideologia chamada Muruá, que os estudiosos ocidentais em geral traduzem por hombridade, mas cujo significado é muito mais complexo e extenso. A Muruá implica coragem na batalha, paciência e resistência ao sofrimento, dedicação às obrigações cavalheirescas de vingar o mal feito à tribo, proteger os membros mais fracos e afrontar os fortes. Cada tribo se orgulhava de seu tipo especial de Muruá, que se acreditava ser hereditário. Para preservar a Muruá do grupo, cada membro deveria estar pronto para sair em defesa de seu companheiro de tribo e obedecer ao chefe sem questionar. Fora da tribo, findava a obrigação. Durante esse estágio do desenvolvimento árabe, não havia nenhuma noção de lei natural e universal. A Muruá supria muitas funções de uma religião, dando aos árabes uma ideologia e uma visão que os capacitava a encontrar sentido em sua perigosa existência. Era uma religião, contudo, totalmente terra a terra. A tribo era o valor sagrado. Os árabes não tinham a noção de vida após a morte e o indivíduo não tinha um destino único e eterno. A única imortalidade que um homem ou uma mulher poderia obter estava na tribo e na continuação do espírito desta. Cada um tinha a obrigação de cultivar a Muruá como forma de garantir a sobrevivência da tribo. Assim, a tribo tomava conta de si mesma. Esperava-se de seu chefe que cuidasse dos membros mais fracos do grupo e distribuísse os bens e as posses de modo igual. A generosidade era uma virtude importante. Um chefe demonstrava poder e confiança. Logo, o poder de sua tribo, por meio da hospitalidade larga e generosa para com os membros da tribo e seus confederados de outros grupos. Hospitalidade e generosidade ainda são virtudes supremas para os árabes. Havia, certamente, o aspecto pragmático. Uma tribo hoje rica poderia estar na miséria amanhã, e se fosse sovina durante os bons tempos, quem a auxiliaria em sua hora de necessidade? Mas o cultivo da generosidade também ajudava os árabes a se elevar acima da árdua luta pela sobrevivência, não se preocupando com o amanhã. Ela estimulava a indiferença aos bens materiais, o que era essencial numa região onde não havia o bastante para todos, nem mesmo o essencial. Essa abordagem também delineava o profundo fatalismo da Muruá, o da tempo ou destino. Era uma dura realidade e tinha de ser aceito com dignidade. A vida seria impossível se as pessoas não aceitassem que alguns desastres são inevitáveis. Os árabes, portanto, acreditavam firmemente que nada podia ser feito para prorrogar o término, ajal, da vida de um homem ou para assegurar provisões, rizq, suficientes de comida. Para proteger a tribo e seus membros, o chefe tinha de estar preparado para vingar toda e qualquer ofensa. Não havendo lei imposta por uma autoridade centralizada, o único modo de preservar um mínimo de segurança social era por meio da rixa de sangue ou vendetta. A vida valia pouco, e não havia nada de moral no gesto de matar por si. Só era errado matar os membros de sua própria tribo ou de tribos aliadas.
A tribo tinha de vingar a morte de um de seus membros com a morte de um indivíduo da tribo do assassino. Esse era o único modo de um chefe dar segurança à tribo. Se não retaliasse, ninguém teria respeito por seu clã e todos se sentiriam livres para matar impunemente. Já que era fácil para um indivíduo desaparecer na Arábia sem deixar rastros, não havia obrigação de punir o próprio assassino. Em vez disso, a tribo ofensora seria enfraquecida pela perda de um de seus membros. É aqui que vemos com mais clareza a mentalidade comunitária. Um membro da tribo vale tanto quanto qualquer outro para tal propósito. Uma vez que superamos muito esse tipo de organização social, achamos hoje a vendetta inaceitável. Porém, na falta de uma força policial moderna, era o único modo de se assegurar um pouco de ordem pública. O sistema também assegurava um equilíbrio de poder, já que a perda de uma tribo fazia com que a tribo ofensora fosse enfraquecida na mesma proporção. Ao mesmo tempo que isso significava que nenhum grupo poderia se destacar facilmente sobre os demais, tornava impossível a união dos árabes. Em lugar de juntar os poucos recursos de que dispunham, os árabes pareciam presos num ciclo de violência em que uma vendetta causava outra, caso a tribo sentisse que a vingança havia sido desproporcional. Outro modo consagrado de preservar o equilíbrio de forças era o Ghazul Raid, uma ocupação constante e quase um esporte nacional. Em épocas de dificuldade, os membros de uma tribo fariam um assalto ao território inimigo na esperança de roubar camelos, rebanhos e outros bens. O derramamento de sangue era evitado sempre que possível, pois provocaria a vendetta. O roubo não era considerado imoral, a menos que se roubasse de seus confederados ou parentes. O Ghazul garantia uma razoável redistribuição de riqueza e também significava que a comida e os bens existentes eram, de modo rudimentar, divididos entre os grupos que por eles competiam. Brutal como sem dúvida era, a Muruá tinha seus aspectos positivos, e alguns se tornariam importantes valores do Islã. Não conhecendo nenhuma outra forma de organização social, Maomé formaria a comunidade muçulmana segundo os preceitos tribais. Apesar do novo individualismo que o Islã ajudou os muçulmanos a cultivar, o ideal de comunidade e fraternidade continuou sendo crucial. Também a igualdade era vital na visão muçulmana, já que no sistema tribal não havia espaço para uma classe privilegiada. Não havia nada semelhante à aristocracia ou aos cargos hereditários. Um chefe não passava chefia para o filho, pois a tribo precisava de seu melhor homem para o serviço, independentemente de parentesco ou privilégio. Esse profundo e forte igualitarismo caracterizaria o espírito muçulmano e animaria suas instituições religiosas, políticas e mesmo artísticas e literárias. Mas essa continuava sendo uma ética selvagem. Apenas os fortes sobreviveriam. E isso queria dizer que os fracos eram eliminados e podiam ser duramente explorados. O infanticídio era o modo habitual de controle populacional. Bebês do sexo feminino sobreviviam à infância mais frequentemente que os do masculino e, já que nenhuma tribo podia sustentar mais que certo número de mulheres, as menininhas eram mortas sem remorso. Na verdade, as mulheres, como os escravos, não tinham direito algum, sendo consideradas mera propriedade. Eram tratadas com crueldade e não podiam esperar nenhuma melhoria de sua sorte. Os homens podiam casar com quantas mulheres quisessem, já que, com mais frequência, a descendência reconhecida era matrilinear. A propriedade era herdada oficialmente pelas mulheres, mas isso não lhes dava nenhum poder ou influência. Às vezes, os homens as desposavam simplesmente para se apropriar de suas heranças. Não é surpresa que os árabes tivessem pouco tempo para a religião, no sentido mais convencional do termo. Eles não podiam se dar ao luxo de sustentar uma casta de sacerdotes ou xamãs responsáveis pelas tradições mitológicas tribais. Ao contrário, os poetas cantavam as glórias da tribo, supremo valor árabe, imortalizando em seus versos. Em lugar de recontar histórias sobre os deuses e suas lutas cósmicas, ou de explorar os complexos caminhos da alma em suas lendas e contos, os poetas descreviam batalhas e conquistas da tribo, lamentando suas desgraças e concitando aos membros a apreciar as virtudes da Muruá. A poesia era uma prática importantíssima, muito valorizada pelos árabes. Como o analfabetismo era regra na península, os poetas recitavam seus versos em voz alta. Eles se sentiam possuídos por um jini,
um dos espíritos que, conforme se acreditava, frequentavam a paisagem e, de fato, não só a poesia era considerada sobrenatural, mas também pensava-se que tinha qualidades mágicas. A maldição de um poeta inspirado podia ter consequências desastrosas para o inimigo. A sensação de ser possuído por um poder estranho é comum às pessoas que se sentem inspiradas, e, na Arábia, o poeta desempenhava muitas das funções próprias dos sacerdotes e profetas em outras comunidades. Ele se abria para os desejos e esperanças inconscientes da tribo e, dessa forma, quando as pessoas ouviam as palavras que proferia, reconheciam-nas como sendo suas, vindas do fundo do coração. Os poetas tinham, assim, uma importância muito grande na vida política e social da Arábia. Deles já se disse que assumiam a função da imprensa em nossa própria sociedade, disseminando informações e alimentando outras tribos com a interpretação dos acontecimentos, versão às vezes fundamental na guerra propagandística. Havia, contudo, outros indivíduos possuídos que não eram tão respeitados no tempo de Maomé. Os Caíns, ou profetas estáticos, assemelhavam-se aos videntes peripatéticos dos livros mais antigos da Bíblia. Não eram profetas no sentido grandioso que o termo irá assumir, mas antes adivinhos, consultados se alguém perdia um camelo ou queria que lhe lessem a sorte. Os Caíns com frequência tinham de ocultar sua ignorância por meio de ambiguidades, de modo que seus oráculos eram normalmente uma versalhada incoerente ou ininteligível. Maomé, como veremos, não perdeu tempo com os Caíns, considerando suas profecias triviais, daninhas e sem sentido. Mas os árabes tinham, sim, uma vida espiritual que lhes era muito cara. Muitos lugares, tidos como sagrados, mantinham santuários, com seus próprios e antigos rituais dedicados a determinada divindade. O mais importante era a Kaaba, situada junto à fonte sagrada de Zamzam, em Meca, de granito, em forma de cubo. Parece ser extremamente antigo e semelhante a outros santuários que não sobreviveram. Incrustada na ala oeste, ficava a Pedra Negra Sagrada, que pode ter sido um brilhante meteorito que cruzara o firmamento, ligando os céus à terra. Na época de Maomé, a Kaaba era oficialmente dedicada ao deus Ubal, uma divindade importada pela Arábia do reino dos Nabateus, atual Jordânia. Mas a preeminência do santuário, assim como a crença comum em Meca, sugerem que pode ter sido originalmente dedicado a Allah, o deus supremo dos árabes. Em volta da Kaaba havia uma área circular onde os peregrinos se reuniam para a cerimônia da Tawaf, 7 circunvoluções em torno do santuário, seguindo a direção do sol. O santuário era cercado por 360 ídolos ou efígies dos deuses, que podem ter sido os totens de todas as diferentes tribos que lá iam prestar-lhes culto, no mês apropriado. A terra ao redor de Meca, um raio de 32 quilômetros a partir do centro da Kaaba, era uma área sagrada, uma terra santa onde era proibido todo tipo de violência. Isso soa estranho para pessoas criadas numa sociedade mais secular, mas santuários como a Kaaba e os rituais ali praticados parecem ter respondido a importantes necessidades religiosas e psicológicas na Arábia. Veremos que Maomé sentiu a misteriosa atração da Kaaba durante toda a vida e que as circunvoluções rituais, tão arbitrárias e tediosas para um espectador, foram extremamente importantes na vida do povo de Meca. Não era uma obrigação enfadonha que as pessoas executavam de má vontade ou negligentemente. Ao que parece, gostavam de fazê-lo e a consideravam parte de sua rotina diária. Gostavam de encerrar um dia agradável de caça fazendo as voltas à Kaaba antes de retornar para casa. Podiam estar se dirigindo ao mercado próximo para beber vinho com amigos e então decidir, em vez disso, passar o fim de tarde repetindo o ritual, quando seus companheiros não apareciam. O que tornava esse ritual tão compulsivo e o que pensavam as pessoas obter por meio dele. Aparentemente, santuários eram comuns no mundo semítico. O círculo, os 4 cantos, representando os 4 cantos do mundo, e os 360 símbolos em redor parecem ter vindo da antiga religião suméria. O ano sumério era composto por 360 dias, mais 5 dias santos adicionais, passados, por assim dizer, fora do tempo, na realização de cerimônias especiais que ligavam o céu à terra. Em termos árabes,
Esses 5 dias especiais talvez fossem representados pela peregrinação do Hajj, que acontecia uma vez por ano e era feita por todos os árabes da península. O Hajj começaria na Kaaba e se encaminharia aos vários santuários fora de Meca, possivelmente dedicados a outros deuses. O Hajj originalmente acontecia durante o outono, e já se sugeriu que as várias cerimônias podem ter sido um modo de acompanhar o sol poente para que viessem as chuvas do inverno. Os peregrinos iriam em grupo até o Vale de Musdalifa, morada do Deus Trovão. Fariam uma vigília noturna na planície em volta do Monte Arafat, a aproximadamente 25 quilômetros de Meca. Atirariam pedras nos 3 pilares sagrados de Mina e, finalmente, ofereceriam um sacrifício animal. Hoje ninguém entende qual o significado desses ritos e, no tempo de Maomé, é provável que os próprios árabes já tivessem esquecido o significado original, embora continuassem fervorosamente ligados a Kaaba e aos outros santuários da Arábia e realizassem seus rituais com devoção. Todos precisamos de algum lugar afastado onde nos retirar de vez em quando. Isso ajuda a nos orientar e a nos tornar mais criativos. Na Arábia, onde a vida era uma luta constante, o santuário deve ter sido uma necessidade. Lá, os árabes podiam se encontrar despreocupadamente, sabendo que as regras das vendetas tribais não teriam validade enquanto ali estivessem. Em termos práticos, isso significava que podiam negociar sem medo de ser atacados por tribos inimigas. Santuários como Meca eram em geral importantes mercados onde se realizavam feiras anuais. Mas o santuário e seus rituais provavelmente também proporcionavam um repouso espiritual essencial. A Tawaf parece ter sido recreativa, ajudando os árabes a se encontrar e a descobrir, na simbologia dos gestos, uma dimensão eterna de suas vidas. Talvez o santuário em si, com seus 4 cantos irradiados a partir do centro, representasse o mundo. O círculo parece ser um arquétipo. É encontrado em quase todas as culturas como símbolo da eternidade, do mundo e da psique. Representa, em termos temporais e espaciais, a totalidade. Traçar um círculo ou andar em círculo, prática comum em muitas religiões, implica voltar constantemente ao ponto de partida. Descobre-se que no fim está o começo. O centro do círculo, o pequeno ponto imóvel em torno do qual o mundo gira, é a eternidade, o significado último e inefável e, dando voltas e voltas, o peregrino aprendia a se reorientar e a encontrar o seu centro em relação ao mundo. A circunvolução se tornaria uma forma de meditação. Ao que tudo indica, era realizada numa espécie de trote, possivelmente não muito diferente do passo de Minastique. Ela exigia concentração física talvez tediosa, mas que tornava possível a mente se desprender. A maioria dos lugares sagrados, em todas as tradições, é considerada o centro do mundo e o primeiro lugar criado pelos deuses. Para o peregrino, o lugar está investido do encanto de todo começo, e assim sentir estar de algum modo se aproximando do centro do poder. Todos precisamos de rituais que nos ajudem a desenvolver uma postura interior. Os ritos de cortesia, por exemplo, ajudam-nos a cultivar o hábito de respeitar os demais. Em uma sociedade mais secular, muitas pessoas não mais tomam parte nesse tipo de atividade simbólica, de modo que ela parece arbitrária ou tola. Em nosso mundo, é o artista o responsável por criar nossos símbolos, de modo a podermos descobrir outra dimensão na vida. Em ritos como a Tawaf ou os rituais do Hajj, os árabes estavam criando um tipo especial de arte prática, por meio da qual descobriam sentido ou relevância que não se podem descrever em palavras com facilidade. Provavelmente, tinham consciência, em algum nível profundo, embora inarticulado, da natureza simbólica e figurativa daquilo que estavam fazendo. Um estado de espírito que muitos perderam no Ocidente. Talvez seja particularmente difícil para os protestantes apreciar isso, devido ao fato de algumas formas do protestantismo encararem o ritual com profunda, quase supersticiosa, suspeita e hostilidade. A Kaaba era o santuário mais importante, mas havia outros. As circunvoluções e o tipo de culto correntemente praticado no Monte Arafat durante o Hajj pré-islâmico eram elementos essenciais em toda a península. Também o era o pedaço de terra, Ema, afastado do uso profano e com direito a servir de asilo a todos os seres vivos. Nenhum dos demais santuários sobreviveu, mas sabemos de outros templos como a Kaaba, em Najran,
no Iêmen, e em Al-Abalat, ao sul de Meca. Porém, os de importância essencial à nossa história são os 3 santuários próximos a Meca dedicados às 3 filhas de Aulá, Banat e Aulá. Na amuralhada cidade de Taif ficava o santuário de Aulat, cujo nome quer dizer tão somente a deusa, sob a responsabilidade da tribo dos Taquif. Também era chamada Al-Raba, a soberana. Em Nacla ficava o santuário de Auza, a mais popular das 3, cujo nome quer dizer a poderosa, e, em seu santuário costeiro na cidade de Kudaid, estava Manat, deusa do destino. Essas deusas não eram como as do panteão greco-romano. Não eram personagens como Juno ou Palas Atena, com histórias, mitologia e personalidade próprias, nem tinham qualquer esfera específica de influência, como o amor ou a guerra. Os árabes não desenvolveram uma mitologia que explicasse a importância simbólica desses seres divinos e, embora fossem chamadas filhas de Deus, isso não quer dizer que fizessem parte de um panteão sofisticado. Os árabes às vezes usam termos de parentesco para denotar relações abstratas, de modo que, por exemplo, Banat Aldar, literalmente, as filhas do tempo, do destino, quer dizer tão somente infortúnios ou vicissitudes. As Banat Aulá talvez fossem apenas seres divinos. Em seus santuários, não eram representadas por estátuas ou figuras, e sim por grandes pedras, como símbolos de fertilidade utilizados pelos cananeus, frequentemente mencionados na Bíblia. Quando os árabes veneravam essas pedras, não o faziam de modo rudimentar e simplista, mas as viam como focos de divindade. Também se sugeriu que as deusas tinham relação com as deusas semíticas da fertilidade, Anat e Ishtar, de modo que seu culto talvez tenha começado antes de os árabes iniciarem a vida nômade, quando ainda eram agricultores e viviam do cultivo do solo. 3 Talvez os árabes não adorassem Aulat, Auza e Manat de um modo personalizado. No entanto, como veremos, tinham por elas um sentimento profundo. Seu culto estava confinado em seus santuários, de modo que as pessoas não as adoravam em seus lares como faziam os gregos e os romanos. 4 Mas eram parte essencial do clima espiritual da vida dos beduínos no Hedjaz, que viam Nacla, Taif e Kudaid como lugares sagrados e santuários onde os árabes podiam encontrar um centro. A antiguidade das deusas era outra razão para o culto. Quando adoravam em seus santuários, os árabes se sentiam em contato com os seus antepassados, que também tinham venerado as Banat Aulá naqueles mesmos lugares, e disso provinha uma sensação de saudável continuidade. Seus santuários não eram tão importantes quanto a Kaaba, porém, assim como outros lugares sagrados da Arábia, eram um modo inventivo de se tomar posse da região e de dar relevância espiritual às áridas estepes árabes. Eram parte integrante da identidade fundamental de muitos árabes, que se sentiriam profundamente ameaçados pela degradação de um culto tão antigo. Outros árabes, contudo, estavam insatisfeitos com a antiga religião e durante a última fase da Jahiliya parece ter havido certo desassossego e mal-estar. O sistema tribal e o antigo paganismo haviam servido bem aos beduínos por séculos, mas, durante o século V, a vida havia mudado. Mesmo que a maior parte da Península Arábica estivesse fora da civilização dominante, os árabes começavam a ter consciência de algumas das ideias e motivações dessa civilização. Alguns talvez tivessem ouvido falar, por exemplo, na noção religiosa de vida após a morte, que faz da vida do indivíduo um valor supremo. Como se ajusta isso ao antigo ideal comunitário do tribalismo? Os árabes que haviam começado a travar relações comerciais com os países civilizados voltavam com histórias impressionantes, e os poetas descreviam as maravilhas da Síria e da Pérsia. Mas parecia que os árabes não poderiam aspirar a tanto poder e esplendor. O sistema tribal impossibilitava-os de juntar os poucos recursos de que dispunham e encarar o mundo como povo unificado que tinham apenas vaga consciência de ser. As tribos pareciam presas num ciclo sem fim de guerras e vendetas. Uma rixa de sangue levava inevitavelmente a outra, ao mesmo tempo que novos indícios de individualismo minoravam sensivelmente o valor do ethos comunitário. Os árabes que se sentiam mais desorientados eram os sedentários. Durante o século V, uma tribo emigrara da problemática região da Arábia do Sul para o oásis de Yatrib, estabelecendo-se junto às tribos judaicas. Prosperaram com a agricultura e,
No entanto, achavam que o sistema tribal simplesmente não funcionava quando não estavam percorrendo vastos territórios, e sim vivendo juntos em estreita intimidade. No começo do século VII, oásis inteiros pareciam imersos num ciclo crônico de violência e guerra. Mas em Meca, a tribo dos Coraxitas, Quraish, na qual nascerá Maomé por volta de 570 e que se tornará a mais poderosa da Arábia, vivia um tipo de mal-estar mais sombrio, já que também sentia que a antiga ideologia não a tinha preparado para a vida urbana. Os Coraxitas estabeleceram-se em Meca por volta do fim do século V. Seu ancestral, Qusay, juntamente com o irmão Zura e o tio Tai, assentaram-se no vale de Meca próximo ao santuário. Makhzum, filho de outro tio, e seus primos Juma e Salme estabeleceram-se ali juntamente com Qusay. Eles e os clãs que formaram ficaram conhecidos como os Quraysh do Vale. 5 Os parentes mais remotos de Qusay se estabeleceram pelos campos próximos e ficaram conhecidos como os Quraysh do Al-Habaud. Conta a lenda que Qusay viajara pela Síria e de lá trouxera as 3 deusas Aulat, Al-Uzza e Manat para o Hejaz e entronizar o deus Nabateu-Baal na Kaaba. Em uma campanha que combinou astúcia e força, os Coraxitas conseguiram tomar o controle de Meca e expulsar os Quzaki, a tribo guardiã acusada de ter falhado no cumprimento da obrigação sagrada. Após a morte de Qusay, seus filhos Abd-Jadar e Abd-Manaf entraram em conflito, e os efeitos de sua briga continuaram nos descendentes e afetaram a política interna de Meca até o tempo de Maomé. Abd-Jadar fora o filho predileto de Qusay e tinha o apoio de Makhzum, Sa, Juma, de seu tio Adi e de suas famílias. Eles ficaram conhecidos como os Alaf, os confederados. Abd-Manaf, o filho mais moço de Qusay, contestou a herança e foi apoiado por seu sobrinho Azad, por Zura, Taim e o venerável Oerid ibn Fir. Eles selaram a aliança na Kaaba, lavando as mãos num vaso de perfume e foram apelidados de Muteabum, os perfumados. Mas nenhum dos dois lados queria um conflito em larga escala, e um acordo foi feito segundo o qual Abd-Jadar e os confederados obtiveram privilégios nominais, enquanto o poder de fato ficaria com Abd-Manaf e os perfumados. Seus descendentes e os clãs a que deram nome se inclinavam a manter a antiga aliança. Os Coraxitas começaram a se interessar pelo comércio, combinando a nova atividade com a tradicional criação de animais. Meca ficava no lugar ideal para empreendimentos comerciais a longo prazo. O prestígio da Kaaba trazia muitos árabes para o Hajj todos os anos e o santuário criava um clima favorável ao comércio. Meca estava convenientemente localizada na encruzilhada de 2 das maiores rotas comerciais da Arábia: a Rota do Hejaz, que corria próxima à costa leste do Mar Vermelho e ligava o Iêmen à Síria, Palestina e Transjordânia, e a Rota do Najd, que ligava o Iêmen ao Iraque. Os Coraxitas obtiveram grande sucesso e garantiram a segurança da cidade fazendo alianças com os beduínos da região. Os nômades eram melhores soldados que os Coraxitas e, em troca de ajuda militar, tinham participação em várias companhias de Meca, cultivando uma astuta e calculada diplomacia, conhecida como Ilm. Os Coraxitas se tornaram a mais poderosa tribo da Arábia durante o século V. Eles se deram conta de que não deveriam deixar-se explorar pelas grandes potências. Então, para evitar o destino do Reino do Sul, permaneceram estritamente neutros no conflito entre a Pérsia e Bizâncio. Mas as relações com os bizantinos regrediram muito por volta de 566, quando a Arábia do Sul ainda era província da Abissínia, estado cliente de Bizâncio. Ao que parece, Abra, o governador abissínio da Arábia do Sul, ficou com inveja do sucesso comercial de Meca e tentou invadir a cidade. O incidente recebeu adornos lendários, mas parece que Abra se dera conta de que a Kaaba havia sido fundamental para o sucesso de Meca, para desviar os peregrinos para a Arábia do Sul, e assim atrair maior comércio. Construiu um magnífico templo cristão de mármore listado em Sanai, disse, quando acampou do lado de fora de Meca com seu exército. Sua intenção declarada era destruir a Kaaba. Mas, ao chegar às portas da cidade, parece que o exército foi atacado por uma praga e forçado a bater em ignominiosa retirada. A libertação providencial naturalmente fez com que os Coraxitas pensassem nela como milagrosa. Os abissínios haviam trazido um elefante e os habitantes de Meca ficaram fascinados com aquele animal tão grande e tão diferente.
Mais tarde se disse que, ao chegar ao solo sagrado nas imediações da cidade, o elefante caiu de joelhos, recusando-se a se mexer. A seguir, Deus enviou uma revoada de pássaros vindos da costa, que jogaram pedras venenosas nos abissínios, afugentando-os e cobrindo-os com horríveis queimaduras. O ano do elefante se tornou extremamente popular entre os coraxitas, como explica Muhammad ibn Ishaq, M.C. 767. Após o milagre, os beduínos passaram a mostrar grande respeito pelos coraxitas, dizendo: eles são o povo de Deus. Deus lutou por eles e frustrou o ataque inimigo. 7. O próprio Maomé se sentiu tocado pela história do elefante, recontada na Sura 105 do Corão. Depois disso, os coraxitas ficaram muito cuidadosos no sentido de preservar sua independência e, no começo do século 7, tinham se tornado mais ricos do que poderiam ter sonhado em seus dias de nômades. Naturalmente, passaram a ver o dinheiro e o capitalismo como sua salvação, já que pareciam tê-los resgatado de uma vida de pobreza e perigo e lhes proporcionado uma segurança quase divina. Não mais passavam fome, nem eram importunados por tribos inimigas. O dinheiro passou a ter valor quase sagrado, como veremos mais adiante. Mas o capitalismo selvagem não era compatível com a antiga ética comunitária da tribo. Ele naturalmente estimulava uma ganância cada vez maior, e o individualismo. Os muitos clãs passaram a competir ferozmente e, no tempo da infância de Maomé, já haviam se dividido em 3 grandes grupos. Alguns clãs mais fracos, incluindo o dos Hashim, a que pertencia Maomé, não obtiveram o mesmo sucesso e sentiam que estavam sendo deixados para trás. Em vez de dividir as riquezas de maneira equitativa, segundo a antiga ética tribal, os indivíduos ajuntavam grandes fortunas pessoais, usurpavam os direitos de viúvas e órfãos, sugando suas heranças, e não tomavam conta dos membros mais fracos e mais pobres da tribo, conforme exigia o antigo costume. A nova prosperidade romper o elo dos valores tradicionais, e muitos dos coraxitas não tão bem-sucedidos sentiam-se desorientados e perdidos. Naturalmente, os comerciantes, banqueiros e financistas mais bem-sucedidos encantavam-se com o novo sistema. Acumulavam agressivamente mais e mais capital com zelo quase religioso. Há apenas 2 gerações da penúria da vida nômade. Acreditavam que o dinheiro e os bens materiais poderiam salvá-los e desejavam quantos bens pudessem acumular. Mas algumas gerações mais novas estavam se desencantando e pareciam à procura de uma nova solução espiritual e política para o mal-estar e a inquietação da cidade. Diz-se com frequência que o Islã é uma religião do deserto, mas isso não é verdade. O antigo sistema tribal teve influência sobre a mensagem corânica, porém a nova religião foi recebida primeiro pelos árabes de Meca, em meio a uma atmosfera de capitalismo selvagem e altas finanças. Como todas as grandes religiões confessionais e o racionalismo filosófico da Grécia, o Islã é produto da cidade. Isso parece estranho àqueles dentre nós acostumados a pensar num Jesus de Nazaré abnegado, o epítome do espírito religioso. Não esperaríamos que um profeta surgisse na City de Londres ou em Wall Street, mas o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o confucionismo surgiram todos na praça pública. Os filósofos gregos ensinavam na ágora e os grandes profetas de Israel pregavam nas cidades, no tempo em que os israelitas começavam a deixar para trás a vida nômade. Todas essas grandes religiões mundiais se desenvolveram em meio à atmosfera comercial da vida nas cidades, em tempos em que os comerciantes começavam a arrancar um pedaço do poder antes pertencente somente ao rei e às camadas sacerdotais e aristocráticas da sociedade. A nova prosperidade chamava a atenção das pessoas para a disparidade entre ricos e pobres e as deixava profundamente preocupadas com problemas de justiça social. Todos os grandes líderes religiosos e profetas abordaram tais problemas e ofereceram suas próprias soluções. No começo do século 7, quando os coraxitas e outras tribos abandonavam a antiga vida nômade e tomavam consciência dos problemas sociais da vida sedentária, o profeta do Islã trouxe uma nova mensagem aos árabes. As pessoas já tateavam o caminho rumo a uma religião monoteísta e alguns estavam prontos a ouvir a mensagem de Maomé de que havia um único Deus. Quando Maomé começou a pregar em Meca, era reconhecido por todos que a Kaaba era dedicada a Allah, o Deus supremo dos árabes pagãos.
a despeito da efígie de Baal. Por volta do começo do século VII, Allah se tornara mais importante que nunca na vida religiosa de muitos árabes. Muitas religiões primitivas mantêm a crença no Deus Supremo, às vezes chamado Deus do Céu. Acreditava-se que tivesse criado o céu e a terra e depois se retirado, como que exaurido pelo esforço. As pessoas perdiam o interesse nesse ser transcendente, que desaparecera de vista, e seu lugar era tomado por divindades mais atrativas e acessíveis. Deusas da fertilidade, em particular, afetavam de modo mais imediato as vidas de homens e mulheres, depois que se estabeleciam e começavam a cultivar a terra. Podemos ver isso nas escrituras judaicas. Os antigos israelitas, ao se estabelecerem em Canaã, começaram a render culto a Baal, Anat e Ashtaroth, paralelamente a seu deus Yahweh. Parecia estupidez negligenciar essas divindades, que conheciam a terra muito melhor que eles. Mas em tempos de perigo se voltavam uma vez mais para Yahweh. Durante o período de vida nômade, as funções de fertilidade das deusas árabes provavelmente tinham sido esquecidas, de modo que Allah, o Deus Supremo, tornou-se mais importante. O Corão deixa claro que todos os coraxitas acreditavam que Allah havia criado os céus e a terra. Isso era algo dado por pressuposto, e se lhes perguntares, aos coraxitas, quem criou os céus e a terra, e submeteu o sol e a lua? Responderão, Allah. 8 Mas mantinham o culto a outros deuses, que continuavam a ter grande importância para eles. Como os antigos israelitas, os árabes se voltavam para Aulat, a Uza e Manat em tempos de prosperidade, mas, quando em crise, instintivamente se voltavam para Allah, o único que tinha o poder de ajudá-los em épocas de grande perigo. O Corão nos mostra que quando os árabes viajavam por mar, atividade que talvez achassem arriscada, invocavam com frequência Allah até que estivessem fora de perigo. Contudo, ao chegar à terra firme novamente voltavam-se as demais divindades. 9 Mas alguns deles, ao que parece, estavam dispostos a ir mais longe. No início do século VII, a maioria dos árabes passou a acreditar que Allah, o Deus Supremo, era o mesmo Deus adorado por judeus e cristãos. Os árabes convertidos ao cristianismo chamavam seu Deus de Allah e parece que faziam-o juntamente com os pagãos. Mas os árabes tornavam-se cada vez mais conscientes de que Allah não lhes enviara uma escritura. Podemos ver pelas primeiras biografias de Maomé que os árabes pagãos sentiam grande respeito pelo povo do livro, detentor de um conhecimento que eles não possuíam. Alguns deles decidiram procurar uma religião autêntica e não associada às grandes potências nem corrompida por sua conexão com o imperialismo e com o controle estrangeiro. Já no século V, o historiador cristão palestino Sosômenos nos conta que alguns árabes haviam redescoberto a religião de Abraão e continuavam a praticá-la. Abraão, a rigor, não havia sido nem judeu nem cristão. Ele viveu antes que Moisés trouxesse a Torá ao povo de Israel. Na Arábia, durante o período em que Maomé recebeu as revelações, encontramos alguns árabes tentando praticar a religião de Abraão. Em sua biografia, Ibn Ishaq nos diz que, pouco depois do Maomé começar sua missão, 4 coraxitas decidiram se desligar do culto pagão na Caaba para procurar a verdadeira religião. Fizeram um pacto secreto e disseram aos de sua tribo que eles haviam corrompido a religião de seu pai Abraão e que a pedra em volta da qual giravam não tinha nenhum valor, não podia ouvir, nem ver, nem ferir, nem ajudar. Encontrem uma religião para vocês, disseram, pois, por Deus, vocês não têm nenhuma. Então, seguiram seu caminho, procurando anifiar a religião de Abraão. 10 Alguns estudiosos ocidentais consideram a seita da Nifia antes uma lenda piedosa que simboliza desassossego espiritual característico da última fase da Jahiliyyah que um fato histórico. Mas ela deve ter alguma base factual. 3 de seus membros figuram na vida de Maomé como seus companheiros mais antigos, e o quarto, o Timão ibn al-Warit, havia sido personagem importante em Meca no tempo em que Maomé estava pelos 20 anos. Mercador Quraishita, converteu-se ao cristianismo e tentou persuadir os de sua tribo a aceitá-lo como rei. Prometeu conseguir melhores condições comerciais com os bizantinos, que provavelmente queriam fazer de Meca um estado cliente. Sua proposta foi de pronto rejeitada. Como todos os árabes, os Quraishitas se opunham radicalmente à ideia de ter um rei.
Os outros Hanifs eram todos bastante conhecidos pela primeira comunidade muçulmana. Ubaidallah ibn Jash era primo de Maomé. Ele se tornou muçulmano, mas depois se converteu ao cristianismo. No próximo capítulo veremos que o Waraka ibn Naufal, que também se tornou cristão, era primo da primeira esposa de Maomé, e seu estímulo lhe foi de grande valia quando começou a receber as revelações que acreditava virem de Deus. Mas o último membro dessa seita possivelmente legendária continuou sua busca durante toda a vida e jamais se converteu oficialmente a nenhuma religião estabelecida. Zayd ibn Amr não só abandonou o culto na Kaaba como também é tido como um crítico aberto da religião pagã. Seu meio-irmão Khattab ibn Nufayl era pagão devoto e ficou tão escandalizado pela apostasia e pelo desrespeito aos deuses de Zayd que acabou expulsando-o da cidade. Disse que organizou um grupo de jovens zelotes pagãos para patrulhar as montanhas em torno de Meca, onde Zayd se escondia, a fim de impedi-lo de retornar ao santuário. Então Zayd abandonou o Hijaz e viajou por países civilizados em busca da verdadeira fé. Chegou até Mosul no Iraque e daí foi para a Síria, perguntando sobre a religião de Abrão a todo monge ou rabino que encontrava. Finalmente encontrou um monge que lhe disse que estava prestes a surgir em Meca um profeta que pregaria a religião que ele estava procurando. Assim, Zayd rumou de volta para casa, mas foi atacado e morto na fronteira sul da Síria e jamais fez contato com Maomé. Essa história é instrutiva. Ela expressa de modo eloquente o espírito de busca de alguns árabes daquela época. Mas também mostra o tipo de oposição que qualquer um que ameaçasse a religião pagã estaria sujeito a enfrentar. Havia muitos coraxitas que, como Khattab ibn Nufayl, eram devotados à religião de seus pais e não toleravam que se falasse contra os antigos deuses e deusas. Eles não sentiam necessidade de mudança. A religião da Kaaba fazia sentido e era o foco da união dos coraxitas em sua cidade. Veremos que o filho de Khattab, Umar, partilhava fervorosamente do amor do pai à antiga fé. Mas o desejo por uma religião alternativa continuava. Há uma história que conta que, certo dia, antes de haver sido forçado a deixar Meca, Zayd estava parado próximo à Kaaba, encostado no santuário dizendo aos coraxitas que faziam as circunvoluções: ó coraxitas, por aquele em cujas mãos está a alma de Zayd, nenhum de vocês segue a religião de Abrão além de mim. Mas então acrescentou: ó Deus, se eu soubesse como desejas ser adorado, assim eu te adoraria, mas não sei. 11 Em breve, contudo, as preces do árabe seriam respondidas.